Quando a série Spider-Noir foi anunciada, muita gente acreditou que finalmente veríamos Peter Parker protagonizando uma adaptação live action do famoso Homem-Aranha Noir dos quadrinhos. Mas aí veio a surpresa. O personagem interpretado por Nicolas Cage não era o Peter Parker, era Ben Reilly. E foi nesse momento que muitos fãs fizeram a mesma pergunta. Peraí, quem é Ben Reilly? Será que ele é um novo Homem-Aranha? Um clone? Um universo alternativo? Ou existe algo mais acontecendo nessa série? Hoje vamos descobrir quem é Ben Reilly, sua importância nos quadrinhos da Marvel e por que ele foi escolhido para protagonizar Spider-Noir e o que isso pode significar para o futuro da série. Então fica até o final, porque essa história é muito mais complicada do que parece. Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Sininho. Eu sou o Tunichan, o fã mais amado de toda a internet, e hoje vamos falar sobre um dos personagens mais controversos e interessantes da história do Homem-Aranha, Ben Reilly, um personagem que durante décadas dividiu os fãs dos quadrinhos, mas que agora ganhou uma nova chance de brilhar graças à série Spider-Noir. Então vamos voltar no tempo para entender quem ele realmente é. Para entender Ben Reilly, precisamos voltar nos anos 90, uma época que os fãs da Marvel jamais esqueceram, e por vários motivos. Foi nesse período que surgiu uma das histórias mais polêmicas da vida do Homem-Aranha, a saga do clone. Durante essa história, descobrimos que Peter Parker possuía um clone criado anos antes pelo cientista conhecido como Chacal. Esse clone era Ben Reilly, e aqui começa a confusão. Porque Ben não era apenas parecido com Peter, ele era geneticamente idêntico. Mesmas memórias, mesma personalidade, mesmos poderes, as mesmas lembranças da infância, os mesmos traumas, os mesmos sonhos. Por muito tempo, nem mesmo ele sabia que ele era um clone. Ele acreditava ser o verdadeiro Peter Parker. E da onde vem o nome Ben Reilly? Essa é uma curiosidade interessante. Quando decidiu reconstruir sua vida, o clone adotou uma nova identidade. Ben veio de Ben Parker, o querido tio Ben. Já Reilly veio do sobrenome de solteira da tia May, ou seja, até seu nome era uma homenagem à família Parker. E agora vem a parte que muita gente esquece. Ben não foi apenas um clone, ele foi oficialmente um Homem-Aranha. Durante um período dos quadrinhos, a Marvel chegou a sugerir que Peter Parker era um clone e Ben era o verdadeiro original. Sim, senhoras e senhores. Isso aconteceu, gerou uma revolta gigantesca entre os fãs, e não foi à toa, mas enquanto essa história acontecia, Ben assumiu o universo do Homem-Aranha e protegeu Nova York. Ele enfrentou vilões, salvou pessoas e mostrou que possuía o mesmo senso de responsabilidade do Peter. Antes de se tornar o Homem-Aranha, Ben ficou famoso usando outra identidade, a do Aranha Escarlate, com aquele visual clássico, cara, visual muito maneiro, um moletom azul, um uniforme vermelho, lançadores de teia aparentes e uma atitude um pouco mais descontraída. Até hoje, esse continua sendo um dos visuais mais queridos pelos fãs. Você pode não gostar do personagem, mas o visual é animal. Infelizmente, a história do Ben terminou de forma trágica, como tudo no Homem-Aranha, né? Durante um confronto contra o Duende Verde, sempre ele foi morto tentando salvar o Peter. E naquele momento ficou claro que ele era realmente um clone. Seu corpo se desintegrou após a morte. Mas mesmo assim, Ben se tornou extremamente popular. Tão popular que a Marvel trouxe o personagem de volta anos depois. Mais de uma vez até. E existe um motivo simples para os fãs gostarem tanto do Ben Reilly. Ben representa uma pergunta fascinante. O que faz alguém ser uma pessoa? Suas memórias? Seu DNA? Suas escolhas? Não sei. Porque Ben tinha tudo o que Peter tinha, mas mesmo assim precisava construir a sua própria identidade. Ele passou a vida inteira tentando descobrir quem ele realmente era. E isso acabou criando uma conexão muito forte
com muitos leitores. Agora chegamos na série. Nos quadrinhos de Spider-Noir, o protagonista sempre foi Peter Parker. Mas na adaptação para a televisão, os produtores decidiram mudar completamente essa dinâmica. Em vez de Peter, temos Ben Reilly, um investigador particular envelhecido, experiente, cansado, marcado por erros do passado. E sinceramente, quanto mais você pensa nisso, mais essa escolha faz sentido. Agora a pergunta, por que não usar Peter Parker? Essa é a pergunta que muita gente faz. E existem algumas possíveis respostas. A primeira é que Peter Parker já aparece em praticamente todas as versões do Homem-Aranha. Filmes, desenhos, jogos, séries, tudo, né? Quadrinhos. Ben Reilly permite criar algo novo, algo diferente, algo inesperado. Além disso, o Ben sempre foi um personagem associado à busca por identidade. E essa temática combina perfeitamente com a história noir. Agora vamos entrar no território das teorias. E atenção, isso não foi confirmado oficialmente, mas muitos fãs acreditam que existe algo escondido nessa mudança. Ao longo da série surgem várias pistas sugerindo que Ben Reilly pode não ser exatamente quem acredita ser. Em alguns momentos ele demonstra dúvidas sobre o seu passado, sobre a sua identidade, sobre as suas memórias. E isso levou muitos espectadores a levantarem uma hipótese. Será que esse Ben Reilly é, na verdade, uma versão do Peter Parker que adotou outro nome? Ou existe algum segredo maior por trás dessa identidade? A série deixa várias portas abertas para explorar isso no futuro. Outra razão pela qual a escolha funcionou tão bem é o Nicolas Cage. Seu Ben Reilly não é um jovem herói cheio de esperança. Ele é um homem desgastado, quase um detetive dos filmes clássicos dos anos 40. Um sujeito que já viu coisas demais, que já perdeu demais e que continua lutando mesmo assim. É uma interpretação muito diferente da maioria dos Homens-Aranha que vimos até hoje. Caso a segunda temporada aconteça, tomara que aconteça, existem várias perguntas que ainda precisam ser respondidas. Quem Ben realmente é? Qual é a verdade sobre seu passado? Quem ele escolheu esse nome, Ben Reilly? Existe alguma ligação com Peter Parker? E será que veremos elementos da saga dos clones adaptados para esse universo? Espero que não. As possibilidades são enormes. No começo, muitos fãs estranharam, né? Alguns até ficaram irritados. Mas olhando com calma, a escolha do Ben Reilly foi uma jogada muito inteligente. Ela permite que a série conte histórias novas, evita comparações constantes com outras versões do Homem-Aranha e ainda homenageia um dos personagens mais importantes da história dos quadrinhos do Cabeça de Teia. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam Ben Reilly antes da série? Gostaram da escolha de trocar Peter Parker por Ben Reilly? Ou preferiam uma adaptação mais fiel aos quadrinhos? Conta tudo aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os fãs do Homem-Aranha. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Lixão, foi o mais amado de toda a internet. E até o próximo vídeo. Bye bye e tchau, tchau. Claro, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Tchau.